Liturgia do dia 9 de junho de 2022, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Memória do bem-aventurado José de Anchieta, presbítero. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço o ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo: sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse: não há nada. Elias disse-lhe de novo: volta 7 vezes. A 7ª vez, o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. Então Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele, cingindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezrael. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 64. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião, vos louve em Sião, vos louve em Sião. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião, vos louve em Sião, vos louve em Sião. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoai as sementeiras. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião, vos louve em Sião, vos louve em Sião. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria, as colinas se enfeitam de alegria. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião, vos louve em Sião, vos louve em Sião.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O profeta Elias anuncia a Acabe o fim da seca e o fim do jejum ordenado para obter a chuva. Vai, come e bebe, pois já ouço o rumor de uma forte chuva. O alimento pode também simbolizar a reconciliação entre Acabe, Elias e Yahvé, depois da triunfal vitória do javismo sobre o baalismo. Em seguida, Elias sobe ao Carmelo e entra provavelmente na gruta, onde costumava recolher-se em oração. A posição que assume, prostrando-se e colocando a cabeça entre os joelhos, indica a profunda concentração, mas também o despertar de energias interiores, capazes de influenciar os próprios elementos naturais, como atestam antigas tradições egípcias e mesopotâmicas. Tiago faz essa releitura quando recorda o episódio e escreve: a oração fervorosa do justo tem muito poder. Elias rezou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois voltou a rezar, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. A formação progressiva das nuvens e a chuva, depois de 7 súplicas insistentes, muito ao estilo semita, ajusta-se à topografia e à meteorologia da Palestina. Do alto do Carmelo, consegue ver-se o horizonte longínquo do mar Mediterrâneo, único manancial de nuvens e de chuva sobre a franja sírio-palestiniana. No texto do Evangelho, Jesus afirmou aos seus discípulos que não vinha para abolir a lei, mas aperfeiçoá-la. Como vontade de Deus, devia ser aceita na sua totalidade, sem a reduzir à árdua casuística, como faziam os doutores e os fariseus, fugindo e defraudando a própria lei. Formulado o princípio, Jesus deu 6 exemplos concretos, começando sempre por: ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, digo-vos. A frase alude a alguma prescrição do Antigo Testamento, preparando o leitor para a nova interpretação. A primeira antítese refere-se ao 5º mandamento. Jesus compara o homicídio intencional ao material. O homicídio intencional pode conhecer diversas modalidades: a ira, o desprezo.
São sentenças para as quais está previsto o juízo do tribunal local, a sentença do Sinédrio, o Supremo Tribunal sediado em Jerusalém, e finalmente o fogo da Geena, a proverbial depressão a sudoeste da Cidade Santa, considerada, a partir do Novo Testamento, lugar de maldição. Quando alguém se deixa dominar pela ira e pelo desprezo dos outros, não está em condições para oferecer sacrifícios de ação de graças ou de expiação. Se por qualquer razão tiverem sido iniciados nessas condições, apesar da sacralidade do culto, devem ser interrompidos para recompor a ordem social. Jesus equipara uma situação de índole moral simplesmente interior a uma grave impureza legal, que implicava a suspensão do rito segundo o ensinamento profético: quero misericórdia e não sacrifício. E nem vale a pena presumir o perdão de Deus, se não perdoamos aos irmãos. Caso nos atrevamos a apresentar-nos diante do Senhor a pedir misericórdia, sem antes a termos usados com os outros, teremos de pagar até o último centavo. Elias anuncia a Acabe o fim da seca, que tinha anunciado como castigo da impiedade geral, e o fim do jejum, que o rei tinha ordenado para obter a clemência divina. Deste modo, o profeta demonstra que é Deus que atua em Acabe e em Israel, no castigo e no perdão. O castigo de Deus tem sempre uma finalidade pedagógica: levar o pecador a reconhecer os seus erros e a regressar a Deus. A vivência da aliança a dar-lhe o lugar que lhe é devido. E assim, voltará a experimentar a fidelidade e a misericórdia divinas. O Evangelho leva-nos a refletir sobre o mandamento do amor a Deus e ao próximo, que são um só amor. Os fariseus quase sempre só se preocupavam com o amor a Deus, negando uma justa relação com o próximo. Jesus, pelo contrário, considerava o amor fraterno uma exigência rigorosa. Por isso, diz aos discípulos: se a vossa justiça não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Chegou mesmo a colocar o amor ao próximo acima das ofertas a Deus. Se fores, portanto, apresentar uma oferta sobre o altar, e ali te recordares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois, volta para apresentar a tua oferta. O dom mais agradável a Deus é exatamente a caridade fraterna. Se ela faltar, todo o resto fica sem valor. Uma explicação simples para isto pode ser a seguinte: como Jesus vive em nós, pede-nos uma caridade perfeita, que não sufoque a sua vida em nós, com preconceitos, atitudes, palavras agressivas e maldosas. A nossa oferta sobre o altar significa a nossa vida posta à sua disposição. É-lhe agradável se lhe permitir viver em nós a sua vida. Caso contrário, pode dizer-nos: a tua oferta não é sinal de amorosa disponibilidade para com o teu irmão. Por isso, vai primeiro reconciliar-te com ele. Depois, vem fazer a tua oferta. Não podemos separar o amor de Deus do amor aos irmãos, porque Jesus está presente nos dois amores. Ele ama os irmãos porque ama o Pai, e ama o Pai amando os irmãos. A nossa capacidade de amar o Pai e de amar os irmãos não vem de nós, mas de mais além do que nós mesmos. Vem de Deus caridade. Caríssimos, escreve São João, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Nisto consiste o amor. Não fomos nós a amar a Deus por primeiro, mas foi Ele que nos amou. Por isso,
enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados e nos deu o Espírito de amor. É o Espírito de amor que nos leva a amar a Deus, mas também aos irmãos. Por isso, o amor aos irmãos é possível, mesmo em situações muito difíceis. A única condição é permanecermos no amor de Jesus Cristo. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, assim também deveis amar-vos uns aos outros. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei no meu amor. Hoje a Igreja faz memória ao bem-aventurado José de Anchieta, presbítero. Nasceu a 19 de março de 1534 em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tendo entrado na Companhia de Jesus, foi enviado às missões do Brasil. Ordenado sacerdote, dedicou toda a sua vida à evangelização das plagas brasileiras. Escreveu na língua dos indígenas uma gramática e depois um catecismo. Foi agraciado com o epíteto de Apóstolo do Brasil. Faleceu a 9 de junho de 1597. De outros muitos poderia contar, máxime escravos, dos quais uns morrem batizados de pouco, outros já há dias que o foram. Acabando sua confissão, vão para o Senhor, pelo que quase sem cessar, andamos visitando várias povoações, assim de índios como de portugueses, sem fazer caso das calmas, chuvas ou grandes enchentes de rios, e muitas vezes de noites por bosques muito escuros, a socorrermos aos enfermos, não sem grande trabalho, assim pela aspereza dos caminhos, como pela incomodidade do tempo, máxime sendo tantas estas povoações e tão longe umas das outras, que não somos bastantes a acudir tão várias necessidades, como ocorrem, nem mesmo que fôramos muito mais, não poderíamos bastar. Das cartas do bem-aventurado José de Anchieta ao Prepósito Geral Diego Lanhês. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer em sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, bem-aventurado José de Anchieta e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Derramai, Senhor, sobre nós a vossa graça, a fim de que, a exemplo do bem-aventurado José de Anchieta, apóstolo do Brasil, sirvamos fielmente ao Evangelho, tornando-nos tudo para todos, e nos esforcemos em ganhar para nós, vossos irmãos, no amor de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.